Muito boa tarde a todos. Estamos no contexto da reunião do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, que visa a transposição da diretiva sobre o mesmo assunto, que advém também de uma proposta de lei que entrou na Assembleia da República, que já tinha entrado na legislatura anterior, e que estamos numa fase de audições dos grupos parlamentares para depois termos a parte legislativa final deste processo, que já é um processo longo na Assembleia da República e que pretendemos concluir. Hoje temos a audição da Ação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações, a APDC, que solicitou que a intervenção fosse por videoconferência, que eu, enquanto coordenador do Grupo de Trabalho, aceitei, e o tempo vai decorrer da seguinte forma: 5 minutos para a intervenção inicial, depois 5 minutos a cada grupo parlamentar e 10 minutos para a resposta final da entidade. Relembrar que, sendo uma reunião a começar às 2 da tarde, tem a questão prática de ter que encerrar às 3 da tarde, por razões do plenário, que não pode haver comissões a decorrer ao mesmo tempo do que o plenário, que tem início às 3. Sem mais demoras, passava à APDC, que está representada pelo Sr. Engenheiro Rogério Carapuça, Presidente da APDC, e pela Doutora Sandra Almeida, Diretora Executiva da APDC. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. É um gosto poder estar aqui convosco. Penso que me estão a ouvir bem. Portanto, eu iria usar os 5 minutos da nossa introdução para relevar os dois aspectos que consideramos fundamentais, não sem fazer primeiro um pequeno contexto de 1 ou 2 minutos, para vos dizer que, desde a liberalização das telecomunicações nos anos 90 do século passado, digamos assim, que nós construímos um dos mercados mais competitivos e inovadores, não só da Europa como do mundo. Isto é, as telecomunicações são um orgulho para Portugal. E graças ao investimento que foi feito pelos operadores do nosso mercado, nós fomos dos primeiros a inovar, quer na introdução das sucessivas gerações de comunicações móveis, quer na televisão por cabo, onde introduzimos de forma pioneira a chamada televisão interativa, aquilo que hoje podemos fazer de chegar o programa atrás, começar numa determinada altura. Foi algo que nós introduzimos como um dos primeiros do mundo a fazê-lo, e temos hoje uma cobertura de rede fixa de alta capacidade em 92% dos nossos lares e de voz em 99,9% dos portugueses, portanto acima da média europeia, dados da própria Comissão Europeia. Recentemente, também dados da própria Comissão Europeia, nós ficamos a saber que Portugal é o terceiro país com mais mobilidade de clientes, ou seja, os portugueses são entre os três, portanto à nossa frente apenas a Finlândia e a Irlanda, são entre os três países cujos clientes mais mudam de operador. E, portanto, esse é um dado também importante. Por isso, e em conclusão, nós não temos nenhum problema, quer em inovação, quer em competitividade, quer em concorrências da oferta, temos dos preços mais baixos, temos uma elevada mobilidade dos clientes e temos uma excelente cobertura. Portanto, não temos propriamente um problema ou nenhum problema deste tipo no nosso mercado de telecomunicações. Adicionalmente, vai ser pedido agora ao mercado um esforço adicional para a introdução mais rápida possível da tecnologia 5G, que é pedida por todos os setores da atividade económica, e nós temos como associados não só os operadores, mas também empresas de toda a atividade económica, todas as áreas económicas, que são os clientes dos nossos associados, no fundo, e os nossos associados são operadores, são empresas de mídia, são empresas de tecnologias de informação, e todos eles nos reportam que, de facto, a introdução do 5G é fundamental para os seus negócios. Para terminar este contexto, a pandemia mostrou a importância das telecomunicações para a continuidade da nossa vida, da governação, dos negócios, ao ponto de que o tráfego de telecomunicações em Portugal, na soma dos vários operadores, duplicou desde 2019 até 2021, portanto de 6 milhões de terabytes para 12 milhões de terabytes em 2021. Portanto, as nossas redes foram responsáveis por conseguir essa duplicação. Ora, este mercado está a funcionar, criou um equilíbrio natural entre oferta e procura, do qual faz parte o conceito de fidelização,
e é importante não destruir esse conceito. A proposta inicial do Governo, que merece o nosso acordo nessa matéria, não destruía esse conceito, mas as propostas de alteração introduzidas pela ANACOM destroem esse conceito. E esse conceito é um equilíbrio fundamental entre os consumidores que têm uma renda, se assim quisermos chamar, durante um certo período, a preços mais baixos e controlados, que eles conhecem, em troca de permanecer nesse contrato durante um determinado período de tempo. Se puder quebrar esse vínculo, sem ser naturalmente por razões de força maior, que os operadores aceitariam, seguramente, se puder quebrar esse vínculo muito mais cedo, destrói-se esse equilíbrio e, portanto, é imperativo que esse equilíbrio não seja destruído. A segunda questão tem a ver com o período que medeia entre a aplicação da lei e a sua entrada em vigor, porque para cumprir determinadas obrigações da lei, inclusive aspectos informativos, etc., os operadores vão ter que alterar os seus sistemas de informação e não poderão fazê-lo de imediato. Portanto, se a lei entrar em vigor num dia, não pode começar a ser aplicada no dia seguinte. Pensamos que um intervalo de 6 meses é o mínimo importante para conseguir que os operadores possam mudar os seus sistemas de informação de acordo com a lei. Imaginem o que seria um serviço público, por exemplo, sair uma determinada lei e ter que ser alterado os seus portais, etc., logo no dia em que a lei era publicada. Portanto, isso é manifestamente impossível e é necessário um período de aplicação, de alteração desses sistemas para que a lei possa ser aplicada. Estas são as duas questões fundamentais que queríamos chamar a atenção e dedicámos aqui estes 5 minutos iniciais a isso. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Rogério Carapuça, e também pela síntese nos tempos que teve. E passava desde já aos grupos parlamentares, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do Partido Social Democrata o Sr. Presidente e a Sra. Diretora Executiva da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento das Comunicações. Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, depois de falhar o prazo para transpor para o direito interno o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, o Governo conseguiu, como é de conhecimento de todos, falhar igualmente o prazo para responder ao processo interposto contra Portugal pela Comissão Europeia. E como se tudo isto não fosse já suficientemente grave, o Governo optou, como sabemos, por uma transposição minimalista do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, um instrumento que julgo que todos nós consideramos de relevância extrema para o futuro das comunicações em Portugal e em todo o espaço comunitário. Na anterior legislatura, o Parlamento iniciou, como é de vosso conhecimento, um debate na especialidade, com a auscultação de inúmeras identidades e foi fazendo o seu caminho, sucede que a Assembleia da República foi dissolvida. Obviamente, o Governo foi obrigado a apresentar ao Parlamento uma nova proposta de lei, mas, surpreendentemente, apresentou a mesma proposta de lei minimalista, sem incorporar nenhuma das sugestões, nenhuma das alterações que tinham sido adiantadas por diferentes organismos no âmbito de debate na especialidade do Grupo de Trabalho das Comunicações Eletrónicas, como eu disse, teve lugar na anterior legislatura. Não sabemos se o fez por considerar que aquelas sugestões, aquelas alterações não merecem ser acolhidas, não sabemos se o fez por preguiça, mas também não sabemos se o fez para facilitar o trabalho do próprio Parlamento. Mas adiante. Sr. Presidente, ninguém contestará, por certo, a importância que este diploma assume na perspectiva da defesa do consumidor, que, como todos sabemos, está cada vez mais dependente do tráfego de dados e dos serviços de acesso à internet, e também ninguém contestará, por certo, a importância que este diploma representa para os setores da saúde, da segurança, da educação, da economia, campos onde mais impactam as exigências de uma gestão eficaz da capacidade das redes fixas e móveis de comunicação. Bom, mas entrando agora na análise do diploma, nós sabemos que a sua apreciação pode ser feita sobre múltiplas vertentes. Podemos olhar para este diploma e analisá-lo do ponto de vista do acesso à atividade, do ponto de vista da sustentabilidade económica do setor das comunicações, do ponto de vista da concorrência neste setor e do ponto de vista também da defesa do consumidor. E estas vertentes acabam por conflituar entre si.
E todas elas são importantes, sem sombra de dúvidas, todas elas são importantes. Mas há uma que tem sido, ou que foi, e está a ser até ao momento, transversal a todas, ou praticamente todos os pareceres e todas as audições que fizemos no passado e dos pareceres que já recebemos no presente. E prende-se exatamente com as matérias atinentes à defesa do consumidor. E há várias razões para que assim aconteça, e uma delas resulta da circunstância de muitas das medidas de proteção dos direitos dos utilizadores preconizados no anteprojeto ANACOM terem ficado simplesmente pelo caminho. O PSD sempre defendeu que há necessidade de assegurar a sustentabilidade do setor, há necessidade de assegurar a viabilidade dos investimentos já realizados pelos diferentes operadores, mas quer ir mais longe, o mais longe possível em matéria de proteção dos direitos dos utilizadores. E, portanto, esta é uma das matérias centrais deste debate. E as questões relativas à fidelização nos serviços de telecomunicações também é um tema central deste debate. Aliás, o Sr. Presidente teve exatamente o cuidado de o sinalizar na sua intervenção. E neste contexto, eu gostaria de colocar 4 perguntas em torno desta temática. E a primeira era, desde logo, se identificam nesta proposta de lei alguma ou algumas disposições suscetíveis, ainda que inadvertidamente, de inibir a mobilidade dos consumidores. O Sr. Presidente, na sua intervenção inicial, deu-nos conta, ou pareceu-nos transmitir, socorrendo-se de dados da União Europeia, que essa questão não estava presente ou não era um problema em Portugal comparativamente com os restantes países da União Europeia. Mas ainda assim fica a pergunta. E nesse contexto e no seguimento desta primeira pergunta, a segunda era se deveria a proposta da lei prever uma limitação à prática generalizada, porque é disso que se trata, de refidelizações no setor. Recorde-se que, de acordo com o relatório da Autoridade da Concorrência de 2020, a refidelização ocorria em mais de 48% dos contratos com fidelização. E ainda segundo este mesmo relatório, mais de 60% dos consumidores refidelizados por um operador são-no, e repare-se, sem que haja uma alteração de serviços ou equipamentos contratados. Terceira pergunta, ainda sobre a mesma temática, se é defensável a proposta da Autoridade da Concorrência, que advoga no sentido de que as refidelizações só deveriam ser permitidas apenas nos casos em que se verifiquem custos de investimento objetivamente associados à provisão do serviço a cada um dos consumidores individualmente, e não como parece acontecer de uma forma generalizada. Quarta e última pergunta, e peço desculpa, Sr. Presidente, pela ultrapassagem do prazo, se corroboram a opinião de que, em regra, face ao momento da contratação inicial dos serviços, na fidelização adicional, o operador não incorrerá à partida em novos custos de instalação. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado Ivan Gonçalves. Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, Srs. Deputados, cumprimentar a APDC na pessoa do Sr. Presidente, Engenheiro Rogério Carapuça e da Doutora Sandra Almeida. Bom, esta proposta de lei que temos aqui em discussão no Parlamento decorre da proposta de transposição do Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, como já sabemos, e procura também obter uma harmonização das leis europeias, tendo em vista também a criação do mercado único digital. E, portanto, este diploma resulta de um grupo de trabalho que foi criado pelo Governo, que envolveu todos os parceiros. Esse grupo de trabalho deu origem precisamente a um diploma que é, e o Governo assumiu, também minimalista, e é com uma intenção, é também na perspectiva do Governo poder fazer, aliás, do Parlamento poder fazer o seu trabalho, como começou a fazer na legislatura anterior e na sua decorrência. Tivemos aqui neste Parlamento muitas audições com muitos dos parceiros que podem ter também, ou que poderiam e que podem ter uma palavra a dizer relativamente a este diploma. Infelizmente, e pelas condições que todos conhecemos, a Assembleia da República foi dissolvida e, portanto, aquilo que temos é agora um retomar do processo, mas sem deixar para trás tudo aquilo que foi o conhecimento que também foi adquirido ao longo destes meses de trabalho. E, portanto,
dando continuidade a este trabalho. Esta proposta de lei que o Governo nos trouxe é uma proposta que é um ponto de partida, naturalmente, não é um ponto de chegada, e, portanto, agora cabe a este grupo de trabalho também proceder às alterações que todos entendermos que são ou não necessárias. Sendo que este diploma tem também algumas vantagens que eu gostaria de elencar. Desde logo, cria condições para que nós possamos ter uma rede de 5G plenamente funcional no nosso país, permite que nós possamos almejar uma transição justa, uma transição digital justa, que faça com que as telecomunicações e as novas tecnologias estejam acessíveis a todos os portugueses e reforça também os direitos dos utilizadores. E era precisamente estas duas questões que eu gostaria também de saber qual é a opinião da APDC, no fundo, para conseguirmos perceber de que forma é que podemos caminhar para poder ter uma transição digital mais justa, se este diploma dá resposta a essas questões e de que forma é que também pode ser aprofundado, ou seja, de que forma é que nós garantimos que um dia possamos ter em Portugal um serviço universal, ou melhor, um acesso universal às tecnologias e a estas comunicações. Outra nota que, aliás, outra questão que ressalva da vossa intervenção. Tomámos boa nota também da apreciação que fazem relativamente à inovação do setor, à competitividade, à concorrência e à abertura que neste momento existe entre operadores. Isso tem sido uma tónica que também nos tem sido deixada nos diversos contributos que nos têm vindo a chegar. Obviamente teremos com certeza alguns pontos onde é preciso trabalhar e um deles, o Sr. Deputado do PSD também já o referiu, que é no fundo uma das questões principais e que mais afeta os portugueses que precisam destes serviços, é a questão da fidelização. Compreendemos e temos perfeita noção de que é necessário atingir aqui um bom equilíbrio entre aquilo que são as vontades ou os interesses dos operadores e os interesses dos consumidores. Aquilo que nos tem vindo a ser transmitido ontem na audição que tivemos ontem da Apritel, a tónica que nos foi deixada foi de que este equilíbrio estava plenamente conseguido. Aquilo que gostaríamos de saber também pela vossa parte é qual é que é a vossa opinião, se existe margem para que estas fidelizações possam também ser reduzidas e até tendo em conta uma das dificuldades que muitas vezes nos é transmitida, ou seja, a dificuldade de um utilizador deixar um operador e passar para outro utilizador, sem pôr em causa necessariamente os preços que todos queremos que sejam os mais baixos possíveis, tendo em conta, garantindo a viabilidade dos operadores, mas garantindo também que estes serviços são acessíveis a todos os portugueses. E, portanto, são estas as questões que gostaríamos de deixar, tendo também como pano de fundo e procurando também uma apreciação da APDC relativamente a este diploma e de que forma é que este grupo de trabalho, que este Parlamento, pode garantir que este diploma sai do Parlamento melhor do que aquilo que entrou. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento com uma saudação os representantes da APDC, o Sr. Engenheiro Rogério Carapuça, Presidente, e a Diretora Executiva, a Doutora Sandra Almeida. Muito obrigado pela vossa presença neste espaço, neste grupo de trabalho. Bom, pegando na vossa apresentação, que foi esclarecedora, sucinta, há aqui uma coisa que nos salta logo à atenção, que é o que referem, e bem, o período transitório da aplicabilidade da lei, das leis que são aprovadas aqui na Assembleia da República. Naturalmente que isso preocupa. Nós sabemos que é um tema de elevada complexidade e cuja aplicabilidade não será imediata e leve os seus timings, mas preocupa-nos, como é evidente. Portanto, a partir do momento que uma lei é aprovada, deve ser imediatamente posta em prática. Portanto, essa chamada de atenção é pertinente, mas infelizmente ainda não nos compete a nós ser os garantes dessa aplicabilidade da lei mais rápida, quem sabe num futuro próximo. Mas é uma excelente chamada de atenção que os senhores fizeram. Bom, relativamente às comunicações, este é um tema de uma importância crucial, porque hoje em dia as comunicações estão presentes em tudo o que nós fazemos. Esta reunião que nós estamos a ter agora é fruto de uma rede avançada de comunicações.
Portanto, as comunicações são de uma extrema importância para o desenvolvimento social e económico do nosso país e hoje em dia, dos mais novos aos mais velhos, toda a gente necessita das comunicações para viver. É mesmo assim que estamos, para o bom e para o mal, mas precisamos. Não é um luxo, é já uma necessidade. E isto leva-nos aqui a duas questões que eu gostaria de ver satisfeitas. Nós somos o terceiro país onde mais se troca de operador. Portanto, isto, na minha opinião, pode ter duas leituras. Eu gostava de perceber concretamente qual é a vossa. Pode ter uma leitura simples, de que é fácil trocar-se de operador, que não há grandes cláusulas e grandes contratos a bloquear essa mesma transição, mas, por outro lado, que é a que eu não quero acreditar, pode ser nefasto para o consumidor esta troca de operador. Porque eu só vou trocar de uma coisa para outra quando não sou satisfeito ou plenamente satisfeito com a que tenho. Portanto, a não ser que surjam ofertas novas de mercado. Mas era esta a primeira consideração que eu queria tirar daqui. O porquê de se trocar, o porquê de sermos o terceiro país onde mais troca de operador. Vocês veem isso de uma forma positiva, ou seja, menos legalidade, menos imposições, menos burocracia, ou, por outro lado, algum descontentamento com os serviços que são oferecidos pelos operadores. Já que falamos em fidelização, eu gostava de pegar também neste ponto. Eu sou de acordo que tem que haver fidelização, mas para aquelas empresas ou operadores que se estão a instalar no mercado, que fizeram elevados esforços financeiros para conseguirem entrar no mercado. E aí justifica-se porque têm que ter da parte do cliente um retorno do investimento que fizeram. Eu não posso estar de acordo que um cartel, e permitam-me que chame assim, um cartel composto por nós, Vodafone e Mel, que estão no mercado há variadíssimos anos, com imenso lucro, e acho muito bem que é para isso que as empresas existem, é para dar lucro. E nada a obstar em relação a isso, muito pelo contrário. Mas não estamos aqui a exagerar em tentar, desculpe o termo, mas é o que me ocorre, em prender um cliente da sua liberdade de escolha num período tão alargado como são 24 meses, numa matéria tão sensível como são as comunicações? Porque vamos lá ver, se houver uma empresa pioneira de mercado num determinado desenvolvimento, portanto, esta questão do 5G, se houver uma alternativa superior, em que, por exemplo, a Mel entra no mercado com esse exclusivo, um cliente fica limitado a escolher este avanço tecnológico porque está fidelizado com outro operador 24 meses. Isso eu não concordo de todo. Reafirmo, sou a favor das novas empresas que entrem no mercado, porque têm que ter o retorno do seu investimento. As que estão perfeitamente implementadas no mercado. Não se justifica um período de fidelização tão alargado. Relativamente ao 5G, eu tinha uma questão também para colocar, que tem a ver com os perigos, ou eventuais perigos, para a saúde pública, que tem a ver com este mito que se criou, que eu gostava que me ajudassem a desfazer e a desmontar esta ideia, se é realmente um mito ou se é realidade, que as ondas eletromagnéticas produzidas pelo 5G são muito superiores às que eram produzidas pelo 4G e até que ponto, efetivamente, isso pode causar ou não danos em matéria de saúde pública. E, por fim, uma pergunta também simples, uma análise comparativa com o nosso país vizinho. Espanha. É sabido que uma parte muito significativa, mas muito significativa mesmo, do bolo dos fundos europeus e PRR que Espanha tem ao dispor, vai utilizar no melhoramento e no alargamento das condições das comunicações, seja em termos de rede, seja em termos de implementação em todo o território espanhol, em algumas zonas que não estão cobertas. Portanto, vão fazer uma aposta muito grande. Espanha percebeu que isto era realmente uma aposta que eles tinham que fazer e estão a fazê-lo, a meu ver, de forma extraordinariamente bem sucedida. E eu pergunto se, no nosso caso, em Portugal,
tendo em conta que há muitas zonas do país, apesar de haverem relatórios que digam que estão cobertas 92% das zonas de todo o território nacional, que eu ponho as minhas reservas sérias, que seja assim em termos de cobertura, eu pergunto se, na vossa opinião, não fazia todo sentido o Governo apostar uma parte significativa também destas verbas do PRR e dos fundos europeus para uma melhoria e um alargamento das nossas redes de comunicação. Muito obrigado e, mais uma vez, muito agradecido por esta reunião. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não existindo mais intervenções de grupos parlamentares, passava então ao Sr. Presidente da APDC para responder, cumprimentando novamente o Sr. Engenheiro Rogério Carapuça e a Doutora Sandra Almeida. Passava-vos a palavra para cerca de 10 minutos de intervenção de resposta aos diversos grupos parlamentares. Muito obrigado. Muito bem, muito bem. Como houve aqui algumas perguntas dos vários intervenientes que acabam por ser comuns, eu vou tentar fazer aqui algumas respostas também comuns, mas depois irei, se tiver tempo, a mais uma ou outra questão que foram levantadas pelas várias pessoas que intervieram. Ora bem, em primeiro lugar eu gostava de explicar o conceito da fidelização e da refidelização, porque eu penso que este conceito tem sido um bocado maltratado em termos da opinião pública e em termos da discussão pública que se houve. A questão da fidelização e da refidelização tem um paralelo muito óbvio com o aluguer de, por exemplo, uma casa. Ou seja, o proprietário da casa gastou dinheiro a comprar a casa, porventura gastou dinheiro a reformulá-la, a adaptá-la a melhores condições e, portanto, precisa de ser ressarcido desse investimento. E então ele faz um aluguer esse que tem uma determinada duração prevista, mas que não pode ser rescindido antes de um determinado intervalo de tempo. Ora, isso é precisamente o que a fidelização significa. Significa algo que é uma renda necessariamente mais baixa do que seria o pagamento da utilização dessa casa por um período mais curto e essa renda é paga pelo consumidor, o qual tem o conhecimento de qual é esse valor e de qual é que é o período em que ele tem que pagar essa renda em termos mínimos, digamos assim. E é isso que vai pagar o investimento do proprietário. A mesma coisa nas refidelizações, que não são uma coisa diferente, ou seja, a refidelização não serve apenas quando se troca lá um equipamento em casa da pessoa e é preciso pagar esse equipamento. Não, é uma renda por um período continuado a seguir ao período original. Da mesma forma que se nós alugarmos uma casa, digamos, por 3 anos, e depois quisermos continuar a alugar essa casa por mais 1 ano ou 2, casa é essa que o proprietário tem que manter, eu vou ter que fazer um novo contrato, ou vou ter que renovar esse contrato, também com um período mínimo em que tenho que continuar a pagar essa renda e não posso rescindi-lo. Portanto, a refidelização não é uma coisa diferente da fidelização. É uma espécie de um aluguer num período sucessivo, porque a pessoa quis continuar a ter o serviço. E a fidelização não é má desse ponto de vista, tal como as rendas, não é má para o consumidor, porque garante ao consumidor um preço mais baixo e garante que esse preço mais baixo tem um máximo conhecido. Isto é, só ultrapassados os limites do contrato, é que a pessoa teria que pagar mais alguma coisa. Caso contrário, paga aquele valor e é difícil nós imaginarmos quantos gigabytes é que precisamos por dia. Os seus deputados seguramente teriam essa dificuldade. Todos teríamos essa dificuldade. E assim sabemos que durante um determinado período de tempo pagamos aquele valor desde que não ultrapassados uns determinados limites máximos. Ora, era possível alugar uma casa por menos tempo. Nós vamos, por exemplo, aí ao Airbnb, vamos supor, e alugamos uma casa por 1 mês. O problema que tem é que vamos alugar essa casa muito mais cara, porque é um período mais curto e sem obrigações de continuação. Ora, aquilo que, no fundo, a ANACOM vem querer com as suas propostas, ou com as suas sugestões, digamos assim,
seria ter um aluguer ao preço de um aluguer de longa duração feito pelo Airbnb. Ora, isso é impossível. Se é impossível no setor imobiliário, digamos assim, também é impossível nas telecomunicações. Ou seja, esses períodos mínimos destinam-se a pagar a utilização de uma rede e de um conjunto de equipamentos que foram pagos e que foram através do investimento desse operador, e tem que haver um mínimo, que é o tal mínimo que a prática consagrou à volta dos 24 meses, para que a pessoa possa utilizar esses meios como se fosse uma renda. E não para pagar ali pontualmente a entrada, por exemplo, como dizia o Sr. Deputado Filipe Melo, a entrada de um novo operador que só naquela altura é que vai investir, porque não. Os operadores tradicionais, os que já lá estavam, também vão continuar a investir para manter aquela rede com novas funcionalidades, etc. E a utilização dessa rede é feita contra esse aluguer por um preço mais baixo, porque se a pessoa, obviamente, não tiver esse pacote, terá preços, obviamente, mais altos. Bom, portanto, é importante que se perceba este conceito de fidelização, naturalmente. Depois gostava também, porque está subjacente a algumas das perguntas, a falar do tema da cobertura. Às vezes custa acreditar, como dizia o Sr. Deputado Filipe Melo, que não há muitas zonas do país que não sejam cobertas. Ora, a cobertura é contada por lares cobertos quando é rede fixa e por pessoas cobertas quando é rede móvel, não por quilómetros quadrados cobertos. É por isso que pode haver aqui uma diferença de sensação face à pessoa que percorre uns quantos quilómetros e não consegue comunicar, mas na realidade a cobertura existe para a maior parte da população e para a maior parte dos lares. E, portanto, se existem alguns pequenos casos, porque em Portugal realmente esse valor é muito baixo, se existem alguns pequenos casos em que há essas zonas chamadas zonas brancas, isso não se reflete num problema de competitividade para o país, porque o número de pessoas envolvidas e de empresas envolvidas é muito pequeno, mas é sim um problema de igualdade. Ou seja, pode haver uma ou outra pessoa, poucos, mas que todos contam e ninguém deve ser deixado para trás, que possam não ter essa capacidade de aceder aos meios. E por ser um problema de igualdade, é que se justifica que a resolução dessas zonas seja feita por investimento público. E é por isso que os PRRs de alguns países permitem a utilização dessas verbas, entre algumas razões, para esse efeito. Nós achamos, naturalmente, e para responder já a essa pergunta também que foi colocada, que deve haver investimento público para esses casos. E se não for possível no PRR, porque o PRR não tem, como sabem, mecanismo de revisão, que seja pelo menos no Portugal 2030, por exemplo, para que se possa ajudar a resolver com o investimento público alguns desses problemas. Muito embora o Governo já tenha anunciado que irá, aliás, no Congresso da APDC e pela voz do Sr. Ministro das Infraestruturas, que iria tratar desse tema. E por isso penso que o tema da cobertura se pode ver dessa forma. Não sei se respondi a todas as questões que colocaram, mas ainda sobre o tempo de entrada em vigor, que o Sr. Deputado Filipe Melo também referiu, penso que ele tem toda a razão em perceber, de facto, em concordar, enfim, com o que nós dissemos, que tem que haver um mecanismo de tempo para que os operadores possam adaptar os seus sistemas, quer seja por haver um período entre a entrada em vigor da lei e o cumprimento das obrigações todas da lei, quer seja por uma referência explícita na lei a que os operadores terão esse tempo. Quer sejam operadores existentes, quer sejam operadores que entrem agora, enfim, todos os operadores terão que ter essa capacidade de se adaptar e isso terá que ser escrito na lei, enfim, os senhores sabem isso melhor do que nós, de uma forma qualquer que garanta que seja possível fazer essa adaptação. Com isto, penso que mais ou menos toquei os pontos que foram
que foram referidos pelos vários senhores deputados. Penso que o Sr. deputado do PSD, Jorge Oliveira, também introduziu a questão da fidelização e dava um tratamento diferente à refidelização. Como lhe expliquei, penso eu, elas têm a mesma natureza e que são como contratos de arrendamento e depois continuações dos contratos de arrendamento, ambas por um período mínimo. E, obviamente, que como é que se pode proteger os interesses dos consumidores é sempre um tema, obviamente, importante, e há um aspecto que eu penso que é importante e que a lei deve prever, que é a possibilidade de, em situações de força maior, ou porque a pessoa ficou desempregada, ou porque ficou muito doente, ou por outra razão qualquer, tem que, de facto, abandonar essa fidelização, e penso que isso pode ser explicitamente referido. E é um tema que se deverá fazer, porque é uma questão de proteção de quem, de repente, não tem condições, por motivos de força maior, desde sejam comprovados, de deixar o contrato. Por outro lado, há os aspectos de informação, isto é, o consumidor deve estar plenamente ciente de quais são as cláusulas que efetivamente está a assinar, qual é a duração, qual é o preço, quais são as regras que têm que ser cumpridas para que esse preço exista, quais são os limites que fazem ultrapassar, etc. E, portanto, penso que esses temas também podem ser, enfim, clarificados, diria assim. Portanto, de forma nenhuma, a nosso ver, se deve impedir refidelizações, porque refidelização é o pagamento de uma renda por mais um período em que se quer utilizar um determinado bem, um determinado serviço, que é continuamente reforçado em termos de investimento pelos operadores. E devo notar que, para quem segue o tema também desse ponto de vista, como seguramente será o vosso caso, o investimento que os operadores farão no 5G será de forma a elevar o seu CAPEX, ou o seu investimento, daquilo que tem sido uma média de 26% para 33%. Portanto, é um esforço de investimento muito significativo. Ia-me esquecendo também da questão da saúde pública que o Sr. Deputado Filipe Melo referiu. O que o 5G vai implicar, e perdoa-me que use aqui a minha formação de engenheiro eletrotécnico para isso, é um aumento do número de antenas. O que tem a ver com a saúde pública é a potência radiada pela antena. É evidente que as antenas têm também uma configuração de radiação, isto é, radiam mais numa determinada zona do que outra, dependendo da forma da antena. E só por curiosidade, o sítio mais seguro é por baixo da antena. Portanto, aqueles edifícios em que as pessoas têm medo de estar por baixo de uma antena, é até a zona mais segura do ponto de vista da intensidade da radiação. Mas não é uma coisa óbvia do ponto de vista de conhecimento público, digamos assim. Portanto, aquilo que os estudos que conhecemos mostram é que a intensidade da radiação das antenas, e é isso que interessa, está abaixo daquilo que seriam limites agressivos para a saúde pública. Portanto, ou seja, o aumento da largura de banda e o aumento da latência, etc., não é conseguida à custa de uma potência superior nas antenas, mas da utilização de frequências diferentes, e também se implica a utilização de mais antenas. Não sei se fui claro na justificação. Muito obrigado. Muito obrigado. Agradecendo à APDC nesta audição. Os trabalhos vão continuar deste grupo de trabalho na próxima semana. Também agradecer aos grupos parlamentares a forma rápida e também eficiente que foi realizada esta audição e desejar continuação de bom trabalho também à APDC, na pessoa do Sr. Engenheiro Rogério Carapuça e da Dra. Sandra Almeida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado a todos pela atenção. Obrigada, Srs. Deputados. Boa tarde.